Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Hoje eu vou responder mais um comentário do Vinícius Gomes 5238. Tudo bom, Vinícius? Gostei da sua pergunta, achei mais cômodo de algum jeito respondê-la em vídeo, porque é mais fácil eu expressar aquilo que está na minha mente e de alguma forma ser ferramenta de Deus. Espero assim, né? Que assim seja. Enfim, você fez essa pergunta aqui, eu achei ela super boa, sabe? Tudo bom, Nick? Quais seriam os melhores modelos? Já que toda hora que eu falo de modelo existencial, né? Aí você pergunta quais seriam os melhores modelos. Lembrando que tem mais interesse em resolver o sentimento de vazio que as pessoas sentem quando dizem que a vida está estagnada. O cidadão que diz, poxa, passei anos estudando, trabalhando para isso, sinto que minha vida não vai para frente, etc. Essa sua percepção é algo que eu vejo hoje como mais comum, por incrível que pareça. E eu acho que, primeiro, eu queria te dar o parabéns. Primeiro por fazer essa pergunta aqui, obrigado, porque de algum jeito você está contribuindo com o canal, trazendo essas questões que eu considero inteligentes. Lembrando que inteligência, para mim, não somente para mim, mas trazendo esse significado que eu acho um pouco mais geral e um pouco melhor, que é inteligência é a capacidade de se perceber o que é real, o que é realidade. E de algum jeito você tem feito isso. E o segundo parabéns é porque se você se localiza desse jeito... E olha, uma coisa, tá, gente? E eu falo especificamente até pro Vinícius. Muitas vezes eu não sei quem tá falando aqui, tá? Pelo contrário, ainda tem chegado cada vez mais comentários, então eu tô lidando com essa pergunta como se você realmente existe e tá com realmente essa preocupação. Então eu tô lidando não somente com o Vinícius, mas com aqueles que talvez tenham essa dúvida e que de alguma forma, se Deus me permitir, através do conhecimento de Jesus e através do Espírito Santo, eu possa de algum jeito trazer alguma luz, né? Eu observo que as pessoas hoje, elas têm preferido não falar isso aqui que você acabou de falar. Elas têm preferido se camuflar. Tipo assim, eu vou viver minha existência desse jeitinho cotidiano que eu vivo, fingir que tá tudo bem, e lá na frente eu me aposento e eu penso como que eu resolvo minha vida. Em geral tá acontecendo isso, tá? Eu não sei se você acaba observando isso, mas por isso esse parabéns, porque de algum jeito você está tomando consciência sobre a sua existência, sobre a sua individualidade, logo você está usando a capacidade que Deus lhe deu, que é da inteligência. Parabéns. Esse questionamento que você fez, eu também de algum jeito já passei. E eu vou tentar simplificar ele ao máximo aqui, tá? Para que você consiga aproveitar pelo menos uma parte desse caminho que eu tive, tá bom? Eu senti a necessidade de estar mais presente nessa vida. E olha, eu vou ser sincero com você, eu ainda não estou 100% presente. Porque cada vez mais que eu olho o meu entorno, eu vejo que eu sou tão pequeno dessa imensidão de coisas que Deus fez. Mas eu tive que começar por uma coisa. E eu vou te dar um trajeto que eu percorri. Eu já aconselhei outra pessoa a fazer a mesma coisa. Não somente uma, já mais umas 2 ou 3. Não quer dizer que elas tenham feito, mas eu fiz. Então eu vou dar o meu testemunho, tá bom? É o seguinte. Eu resolvi fazer o seguinte. Eu observava que quando as pessoas, ajudam as outras, de algum jeito elas se sentem mais vivas e mais funcionais. Eu não entendi direito esse processo. Hoje, eu acredito que eu estou aqui, eu existo. Lembra que eu sempre falo assim, olha, se você existe é porque você é um ser especial. Porque Deus não me coloca aqui à toa. Eu já fiz esse vídeo, né, falando que todos nós somos insubstituíveis para Deus. Não para outros humanos, mas para Deus. Logo, se aqui estamos, temos uma função que muitas pessoas acabam chamando isso de missão. Então, possivelmente, você tem uma missão aqui em Terra, tal como eu também tenho. Uma das que... Não é uma só, tá? Eu hoje observo que não é uma só. Possivelmente são várias missões e quando a gente se tornar a estrelinha, a gente vai poder conversar com Deus de algum jeito. É uma coisa difícil de se falar, tá? Porque esse momento da virada, esse momento quando acontecer da gente se tornar a estrelinha,
Não existe uma definição tão clara como será todos os efeitos, porque a gente vai descobrir naquele momento. Mas eu acredito hoje que nesse instante a gente vai saber de algum jeito de todas as missões que aqui a gente executou. Então não é somente uma, são várias. Então, por exemplo, eu tenho uma missão como pai, eu tenho uma missão como esposo, eu tenho uma missão aqui de gravar esses vídeos, conversar com vocês. No caso aqui, estou conversando com você em específico agora, Vinícius, trazendo essa percepção que eu já compartilhei com outras pessoas, talvez para você seja boa como foi para mim. Que é o seguinte, quando eu via que essas pessoas umas ajudavam as outras, elas se sentiam por vezes mais completas, aquilo trouxe no meu inconsciente, não estou falando de forma consciente não, tá? Hoje eu consigo fazer análise disso. Mas essa percepção do movimento. A gente existe, a gente é especial, mas a gente tem que se colocar em movimento. Porque o tempo não para. Ainda que tempo seja uma convenção humana, passado, presente e futuro, mas isso que a gente chama de tempo, ele não para. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para você, a gente já está em 2026. Mas quando eu comecei esse canal era 2025, eu nem sabia que você aqui estaria, né? Me fazendo essa pergunta que eu considero uma pergunta bela. E por que isso é importante? Isso aconteceu porque eu me coloquei em movimento. Eu me lembro que, determinado dia, eu estava varrendo o quintal aqui de casa, e aí veio essa ideia, cara, eu acho que eu vou começar a gravar esses vídeos. Vou, não vou. Pum, fui lá e gravei meu primeiro vídeo. Eu falei, agora eu vou me comprometer a gravar a maioria dos dias possíveis da semana. Teve dias que eu gravei 5 vezes por semana, teve dia que eu gravei 7, teve dia que eu gravei 4, teve dia que eu gravei 3, teve dia que eu não gravei nenhum. Quando eu não gravei nenhum, me arrependi. Não é porque eu tenho que preencher um canal, não, é porque senti vazio. Você me comentou aqui sobre esse aspecto do vazio. E aí, foi uma das formas de me encontrar. Foi uma das formas de me preencher. Mas eu não estou falando que você tem que gravar um canal, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar essa sensação de vazio, a sensação de preenchimento. Como que surgiu lá na minha vida? Quando eu comecei então a reparar, a observar, que as pessoas que se movimentavam para ajudar outras, de algum jeito elas tinham respostas diferentes às suas vidas. E elas começavam a se preencher, se sentir melhor. Porque é tão bom quando você ajuda o próximo. Porque aquele próximo, ele pode lhe pedir ajuda, mas muitos não lhe pedem ajuda. A questão é você querer ajudar, por fazer o melhor que você pode. E isso que eu comecei a pesquisar e comecei a ver como que eu poderia fazer. Então, naquele instante eu tinha uma conhecida, uma amiga na época, que ela gostava muito de ajudar as pessoas. E eu conversei com ela e falei assim, chamava ela de Mimi, é o seguinte, como que você faz? Qual que é o teu macete? Como que você ajuda as outras pessoas? Peraí. Tá retornando. Como que você ajuda as outras pessoas? E ela falou, cara, isso é simples. Eu vou lá, de vez em quando no caso ela ia no hospital do câncer, ajudava algumas pessoas, por vezes fazia cachorro quente, por vezes levava dinheiro, por vezes era só o trabalho dela, sabia se precisava ajudar alguma pessoa. E assim ela ia fazendo. E eu fui aprendendo com ela, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, mas eu não tenho a mesma disponibilidade de tempo nos mesmos lugares que ela vai para fazer. Embora ela tivesse até me convidado para ir, eu falei, mas eu tenho que fazer do meu jeito. E aí, onde eu morava, eu comecei a observar quem é que precisava de ajuda. E eu comecei a observar que existiam mendigos. E aí, na cidade onde eu morava na época, tinha um grupo, que eu chamava Grupo da Marmitas do Bem, se eu não me engano. Na época eu morava em Resende, no Rio de Janeiro. E eu entrei em contato com a responsável para querer ajudar, mas uma coisa eu percebi, que não é para delegar. Você tem que tentar estar presente, sabe? Inicialmente eu comecei de algum jeito ainda delegando, mas já era o início. E depois eu comecei a querer fazer parte, eu mesmo entregar para aquele indivíduo. Então eu deixei de participar desse grupo para eu mesmo acabar entregando para algumas pessoas no meio da rua. Isso começou a mudar minha perspectiva de observação do indivíduo. Sabe, cara, é tão incrível quando você... Parece besteira, tá? Mas o que eu tava fazendo, tinha um carro, no caso, né? Eu pegava e separava um saco de arroz e um saco de feijão. Na realidade, 2 sacos desse por semana. E eu fui observando como que era a demanda do indivíduo, né? Então eu acabava deixando um saco de arroz e 2 sacos de feijão num saco plástico e deixava no porta-mala. Então, muitas vezes eu reparava que no lugar que eu morava, ali perto, tinha um sinal. E é naquele sinal, antes de dar para a pessoa falar, a pessoa geralmente vem pedir dinheiro, alguma coisa, você aceita arroz e feijão? Cara, a maioria das pessoas aceita. E você vê aquele brilho no olho, né? E esse brilho no olho foi muito importante porque, tipo assim, eu comecei a observar a humanidade de algum jeito. Existem muitas pessoas que falam assim, olha, o ser humano ele é podre. Você não pode confiar no ser humano, você hoje não pode ajudar mais ninguém. Cara, percepção que não é tão certa.
Eu não vejo isso como coerente hoje. Porque e se fosse eu naquele local? Eu tenho que ficar julgando o próximo? Jesus ele fala para não julgar o próximo. Eu vou estar julgando e não estar ajudando. Então eu desliguei o botãozinho de julgar, de criticar e passei a ajudar. E isso para mim foi bom porque isso mudou uma chave na minha vida. Mudou uma chave onde, de algum jeito, eu comecei a me preencher auxiliando outras pessoas. E eu senti de alguma forma amor fazendo isso. Amor ao próximo. Tem pessoas que você vai encontrar ao longo do caminho, se você vier a fazer isso, se você encontrar onde você mora, lugares, pessoas que precisam disso, possivelmente você vai encontrar algumas pessoas ingratas, mas não a maioria. Você vai fazer uma nova rede de contato de pessoas que você sabe que de algum jeito se ajudam. Sabe, hoje uma coisa é você poder ajudar, outra coisa amanhã é você ser ajudado. E isso tudo para mim tem a ver com o indivíduo. Quando você entende que você está aqui e você não está sozinho, não tem como você... Cara, não tem como você achar o melhor modelo existencial se você não consegue se entender. Você pergunta assim, qual os melhores modelos existenciais, no caso que existe? Primeiro que esse nome modelo existencial, eu acabo trazendo, tá? Nunca tinha ouvido desse jeito. O pessoal geralmente fala muito cosmovisão. Eu gosto muito da ideia do modelo existencial, porque modelo significa forma, um padrão, né? E o existencial está relacionado à sua existência. Então primeiro eu tenho que entender que eu existo, para que aí sim eu possa entender a forma daquilo. Porque se eu existo, existe um conteúdo. E esse conteúdo ele deve ter uma forma. Então qual forma que eu vou regir, né? Que eu vou entender isso que eu estou lidando? Então quais seriam os modelos? Eu também tenho que ser muito sincero com você. Depende do que você busca. Certo tempo atrás, um dos professores que eu conheço, que foi muito valoroso na minha vida, ele falou o seguinte, que na vida você tem duas escolhas. Ou você escolhe a salvação, ou você escolhe o seu desenvolvimento metafísico, né? É lógico que ele falou de uma forma genérica, mas eu compreendo o que ele quis dizer. Então você vai ter aquelas pessoas que sabem que elas existem, elas sabem que de algum jeito existe um mundo invisível e elas querem aproveitar o máximo possível desse mundo invisível. Elas querem aproveitar tanto que elas nem querem viver nesse mundo aqui visível. Ou seja, a ideia nem é ajudar o próximo, a ideia é entender todos esses, entre aspas, macetinhos do mundo invisível para que ela tenha uma justificativa de estar aqui na Terra, para ser mais agradável. E aí entra muito esse conceito da tal da espiritualidade. Né? Nada contra, mas aí entra a ideia do budismo, e vão entrar diversos rituais no meio do caminho. Não estou criticando as pessoas que utilizam de certas técnicas, tá legal? Só estou falando desse segmento. E muitas delas vão negar a existência de um Deus. Elas conseguem entender o mundo invisível. Muitas vezes até elas aceitam diversas entidades. Elas não conseguem pensar em um único Deus. Elas têm que pensar em vários deuses, porque de algum jeito ali existe uma certa materialização do novo poderes que elas vão ganhar. É como se se tornassem X-Men. Elas ganhassem habilidades que os seres humanos comuns não possuem, porque eles nem sabem quem existe, mas elas possuem. Isso aí é o desenvolvimento do mundo metafísico, né? Dessa percepção metafísica. A meditação entra nesse processo. Não sei se você executa, mas quem executa, de algum jeito entra dentro disso, tá bom? É que a gente aqui no Ocidente, a gente pega tudo como se chegasse sem a necessidade de você entender a causa daquelas práticas que você executa. Mas quando você vai entender as práticas e as suas origens, você começa a entender que aquilo ali tem uma matriz, um modelo existencial que elas não querem nem saber, elas querem apenas executar. Enfim, existe então essa parte do desenvolvimento metafísico e existe a salvação. E aí, o que você vai escolher? Você vai escolher se salvar ou você vai escolher se desenvolver metafisicamente? Se tornar um X-Men? A minha escolha foi, de algum jeito, buscar a salvação. Aí você me pergunta, tá, mas o que é a salvação? Porque quando a gente fala de salvação, a gente fala assim, pelo menos é o que Jesus fala, né? Que só Deus salva. Só Deus. Só o Pai salva. Salvar tem a ver com curar, mas no fundo tem a ver com reequilibrar. Reequilibrar você fisicamente e mentalmente, ou seja, você como espírito. E aí vão existir algumas correntes que também tem essa parte da salvação. Só que cada uma vai explicar esse Deus de uma forma diferente. Então, o que eu trago sempre aqui no canal é que a salvação a qual eu acredito é através do Pai, que Jesus nos ensinou.
Aqui eu considero, deixo sempre bem claro que para mim Deus não é igual a Jesus, que não é igual ao Espírito Santo. Eu não acredito na ideia da Trindade. Por quê? Da mesma forma que você sabe como que é um pai, e eu também sei o que é um pai, eu sou pai. O meu filho tem um nome e eu tenho o meu nome. Eu não sou meu filho, nem ele é eu. Somos dois diferentes. Eu posso pedir para o meu filho fazer uma coisa para mim, se ele tem uma certa maturidade. Então ele passa a ser meu mediador. E é isso que Jesus fala, que ele é o mediador do Pai. Existem muitas pessoas que causam essa confusão, colocando que Deus é igual ao Pai, Deus é igual ao Filho, no caso de Jesus, que é igual ao Espírito Santo. Isso aí foi uma confusão criada através do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. E aí, como você não podia questionar o poder daquele cristianismo que ali surgia, que na realidade surgiu bem antes, que seria a ideia do catolicismo, então as pessoas foram obrigadas a engolir o credo. Tanto é que existe o credo católico, e quando você vai entender a parte do protestantismo, ele herda o credo católico. Tá, e aí estou falando em relação ao cristianismo, que eu já falei aqui, que eu não acredito, da forma como acabam colocando. Eu não acredito nessa ideologia, porque Jesus Cristo é muito mais que isso. Jesus Cristo não está relacionado a isso, que são várias confusões ali mentais que existem. Também já falei aqui que eu também não concordo com esse nome cristão, a menos que você tenha consciência dos caminheiros e o entendimento deles, que esses sim de algum jeito realizaram um trabalho necessário ali, um movimento, uma ação que estava em sentido ao Pai, tá? Então, eu estou te dando um modelo existencial baseado em quê? Em Jesus Cristo, tal como ele se apresentou naquele momento, e os caminheiros, de algum jeito, executavam esse tipo de percepção ali, observação, desculpa, que ele ensinou. Agora, é a única forma de salvação? Não, aí você vai ver os hebreus, de algum jeito, e depois o judaísmo, eles têm uma forma de acreditar na salvação totalmente diferente. Eles acreditam basicamente no Abraão, né? Que aí depois tem uma confusão mental, uma confusão que eu nem gosto de falar, mas você tem aí essa chegada de Moisés, né? Hoje a gente fala um pai Abraão, né? Enfim. Existe uma confusão de deuses. Quando você pega o real, a corrente hebraica lá em sua essência, eles não são monoteístas, eles são politeístas, mas aí você vai ter que retornar lá no estudo dessa corrente hebraica lá no início. Aí você não vai poder pegar o Velho Testamento, que é a tradução da Torá, que vem dentro, é um Pentateuco que está relacionado a Taná, que é a Bíblia dos judeus. Mas eles pregam salvação. Eles pregam salvação. Só que não é a salvação através de Jesus Cristo, mesmo porque os judeus não acreditam em Jesus como os que acreditam em Jesus, né? E, cara, é o modelo existencial deles. Eu estou criticando? Não, é a forma como eles acreditam, tá? Da mesma forma, aqui eu entendo, eu não vou falar que eu respeito, porque respeitar é acatar, é obedecer. Eu não obedeço nenhuma dessas formas. O único que eu obedeço é o Pai através de Jesus Cristo, tá? Mas eu entendo cada uma dessas formas de pensar. Na realidade, eu entendo parte delas, porque não tem como eu entender todos os modelos existenciais. Mas quando eu observo lá no passado, existiam essas correntes politeístas de pensamento. O único monoteísmo que existe é o que Jesus traz. Hoje, quando você vai observar o pessoal falando sobre monoteísmo, eles vão falar assim, você pode botar até no Google aí, você pergunta assim, tá, mas quais são as religiões monoteístas que existem? Vai falar assim, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mentira, não tem como ser. É só Jesus que trouxe um Deus que ele não chama, ele evita chamar de Deus, geralmente ele fala o Pai. Por que ele fala o Pai? E por que eu estou retornando a esse assunto? Porque como pai eu não posso ser meu filho não pode ser eu. Então, o pai é uma expressão de uma relação para com o indivíduo que você consegue sustentar na observação de um pai para com seu filho. Então, o pai ele não consegue ser o filho não consegue ser o pai. Ou seja, o número 3 nunca conseguiria ser o número 1, nem o número 1 conseguiria ser o número 3. Porque, matematicamente, se assim eu posso trazer a matemática para esse caso, é insustentável. Por isso que Deus ele é uno. E não é 3, não existe trindade. Isso é uma percepção dentro da Igreja Católica que depois vem sendo copiada em outras circunstâncias, no caso do protestantismo, nessas infinitas variações do cristianismo, né?
Salvo o espiritismo, que depois começa a mudar um pouco essa percepção, e ele fala mais ou menos igual eu estou falando aqui, embora também eu tenha críticas a Allan Kardec e a percepção filosófica que ele traz, tá bom? E pessoas acabam acreditando que ali o Espírito Santo está falando através do Kardec, e não é bem assim, isso seria uma outra crítica, é uma outra observação. Mas eu entendo essas percepções. Então, tá vendo as escolhas que você está falando, você, no caso, deveria fazer? Parece que é complicado, né? Mas no fundo não é tanto. Você só tem que se fazer perguntas, tá? Eu acredito em quantos deuses? Eu acredito em vários deuses ou eu acredito em um deus? Já começa por isso. Eu sempre também trago essa observação de que Deus ele é um. Por que Deus ele é um? Isso aí não estou falando por questão de religião, não, tá? Estou falando por uma questão filosófica, observação do mundo real. Se existissem diversos deuses, você observaria uma certa confusão no mundo que a gente vive, no mundo real, que você usa a sua inteligência. Então, possivelmente, você veria uma certa bagunça, um certo caos. Porque um Deus seria poderoso e o outro também, eles competiriam entre si a questão do poder deles. Isso está muito presente, por exemplo, dentro da cultura grega, quando eles falam do politeísmo que eles têm. Agora, quando você considera a existência de um único Deus somente o Todo-Poderoso, tudo que você observa de padrão se mantém ao longo do tempo e você continua vendo que a jaca sai da jaqueira, você continua vendo que a mulher continua parindo um outro ser humano, não um elefante. Por isso que eu sempre uso esse apelo aqui, para que você observe que o natural ele continua com um padrão, o qual ele possui ao longo do tempo. Então só tem a possibilidade de existir um Deus. E aí quando você pega esse um Deus e você pega todos esses modelos existenciais que pregam a salvação, o único que vai falar é Jesus. Todos os outros vão ser politeístas de algum jeito. Ainda que o islamismo, ele de algum jeito ele considere Jesus, ele não considera da forma como Jesus se colocou. Outra coisa, a condição de Jesus é que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se eu fosse considerar a Bíblia, tá? Eu não considero da forma como eu já falei, mas se eu fosse considerar ela, qual seria a parte mais importante da Bíblia? Justamente esses três. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ali ele coloca uma condição. Ou você aceita ele, ou você não aceita ele. Aí, se você aceita ele, show de bola, é mais fácil de você seguir. Porque você vai pegar todos os trends do que ele falou e você vai entender ali. Porque, cara, tudo que Jesus fala tem a ver com amor. Amor, lembre que é esse trabalho que você faz em caminho, sentido ao Pai. Tá legal? E aí você vai observando todos esses trends, todas aquelas orientações que ele fala. Pega as cartas de Paulo e você vai conseguir refinar, porque você vai ver as incoerências que muitas vezes vem de infiltração de outras correntes, principalmente lá dessa corrente hebraica, tá? Se eu pudesse falar aqui então nesse vídeo, sintetizar para você, tenta achar pessoas próximas de você, e não necessariamente na sua família, mas realmente até possivelmente fora, por incrível que pareça, para você começar a estar mais presente como indivíduo. Tenta ajudar alguém. Depois você volta e mostra. E olha, não é ajudar uma vez não, tá? Porque possivelmente se você vai... só vou fazer isso uma vez para ver se dá certo. Cara, pode ser que não dê. Isso é um padrão, é um hábito. Eu acredito que você fizer isso, tal como eu já fiz, e ainda eu continuo fazendo, eu vejo uma mudança muito boa. Sabe, nessa sua percepção de vazio que está por dentro, porque você vai começar a ter contato com outros indivíduos e ver que a sua realidade, talvez ela seja tão rica e você não sabe. Eu não sei qual a sua realidade de vida, não sei. Mas possivelmente essa falta, essa sensação de vazio, é porque talvez estejam faltando pessoas que estão relacionadas a um ciclo diferente. Outra coisa, não julgue o próximo. Que possivelmente possa existir pessoas que vão vir a querer te enganar, se aproveitar. Pede sempre orientação ao Pai, para ele te orientar nesse caminho, para que o mal, as tentações e o mal, eles se afastem de você. E que você consiga observar de fato aquilo que ele tem para lhe oferecer, já que a sua missão, talvez você ainda nem saiba qual seja. Eu só estou compartilhando a minha experiência de acordo com o que eu vivi, e para mim foi sadio. Pode ser que existam outras respostas para você nesse caminho, eu não sei. Eu estou fazendo o meu melhor. Mas talvez ao longo desse processo, você se colocando em prática, por isso que tipo assim, não adianta ficar só aqui vendo vídeos de YouTube. Não adianta só ficar fazendo curso, não adianta ficar só lendo. A gente tem que se movimentar, a gente tem que ir para a prática. Sabedoria é isso. Sabedoria é quando a gente traz essa teoria
para o mundo real. E aí você começa a constatar aquilo que é um fato, o que não é um fato. Eu estou te apresentando algo que para mim corresponde a uma certa sabedoria. Por quê? Foi o que eu executei na prática, o que eu executo e que de algum jeito me edifica como indivíduo, como ser humano. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se curtiu, se gostou, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.